o deputado Gustavo Gayer acaba de fazer uma denúncia gravíssima na CRIDN, a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Segundo ele, estamos diante de um verdadeiro colapso em curso. O que parecia apenas descaso, agora se mostra como um projeto organizado de destruição do nosso país, conduzido pelo governo Lula em parceria com decisões do STF. Gayer alerta que a soberania nacional está sendo corroída, que interesses externos estão ditando o rumo do Brasil e que a nossa independência está sendo colocada em risco. A CRIDN expõe com clareza o avanço dessa destruição, instituições enfraquecidas, economia sufocada e um povo cada vez mais refém das manobras do poder. O recado é direto: ou a sociedade abre os olhos agora, ou em breve não teremos mais forças para reagir. Presidente, obrigado. Eu preciso falar sobre alguns pontos que são de extrema urgência, eu acho, para o nosso país. E assustadores, presidente. Bom, como todo mundo já sabe, meu colega Girão disse recentemente, houve aqui um pouso de um avião que foi sancionado, que ficou no Brasil, acho que durante 2 dias, e muito pouco se sabe sobre o que aconteceu nesse pouso entre a chegada e a saída desse avião. O que se sabe é que esse avião foi sancionado por transportar armamento ilegal para terroristas pelo mundo, por transportar dinheiro criminoso, de facções criminosas, de narcotráfico, e por isso esse avião foi sancionado, mas ele pousou no Brasil com a maior tranquilidade. Presidente? Exatamente. Mas vamos lá, presidente, nós tivemos recentemente uma notícia muito preocupante. A nossa Suprema Corte, essa instituição que hoje é considerada como a maior ameaça à democracia brasileira pela última pesquisa do Atlas Intel, Atlas Bloomberg, esta Suprema Corte brasileira fez acordos judiciais com a Suprema Corte de uma ditadura comunista, a China, e se recusa a mostrar o que foi esse acordo. O Flávio Dino, foi o Flávio Dino, né? Ou Gilmar Mendes, eu não me lembro quem é, porque é tanto comunista na nossa Suprema Corte, dizendo que eles têm uma grande admiração ao regime chinês. Essas mesmas pessoas que dizem defender a democracia, falam abertamente que adoram o regime chinês, vão lá fazer acordos no âmbito judicial e de inteligência artificial e se recusam a mostrar para o Brasil quais são os termos desse acordo. Quando foi que o Congresso se rebaixou a tal ponto, onde até mesmo a posição de articular com outros países foi entregue à Suprema Corte, que mais uma vez é considerada como a maior ameaça à democracia brasileira. Mais isso, nós tivemos agora, presidente, um fato curioso. Membros das Forças Armadas, com medo da repercussão e do dano que poderia causar ao Brasil, vazou para a imprensa de que o governo brasileiro estaria articulando um plano para buscar o Maduro, um narcoterrorista condenado, com recompensa de 50 milhões de dólares, e trazê-lo para o Brasil para ficar protegido aqui dentro. Se já foi ruim o que esse governo fez quando mandou um avião da FAB buscar uma condenada no Peru, a primeira-dama, trazer ela para cá com o nosso dinheiro, o que todos nós sabemos, para proteger uma testemunha dos crimes do Lula. Fique bem claro, não foi uma ajuda humanitária. Ele mandou um avião da FAB, da Força Aérea Brasileira, para proteger uma testemunha dos crimes dele e trouxe ela para cá, porque saberia que se ela fosse presa, ela delataria todos os crimes do Lula. Se isso já não tivesse sido como ruim o bastante, nós temos agora relatos de dentro das Forças Armadas de que o governo Lula está arquitetando um plano para salvar o Maduro e trazer o Maduro para o Brasil. Essa operação tem um nome, que é a Operação Imeri, que se refere àquela cordilheira na Amazônia que está entre aqui o Brasil e a Venezuela. Olha a loucura que nós chegamos. Se já estavam, imagine o Brasil ser visto agora, não só como um país que acolhe corruptos, mas um país que acolhe terroristas. O que não seria uma notícia nova, afinal de contas, com a última sanção Magnitsky, 15 pessoas dentro do Brasil, além do Alexandre de Moraes, também foram sancionadas, todas envolvidas com tráfico humano, narcotráfico, Hezbollah e Hamas. Agora nós teremos um narcoterrorista Maduro vindo para cá? Pois então eu peço para que o governo americano escute isso e execute esse vagabundo antes do governo trazer esse traste, demônio, para o nosso país. Não, Farrur? Solte um míssil na testa daquele terrorista amigo do Lula. Vai ficar complicado, né? Menos dinheiro do narcotráfico, menos financiamento para a esquerda brasileira.
Bom, soma-se a isso o fato do Brasil ter se retirado da Aliança Internacional em Memória do Holocausto, algo que não tem nada a ver com política, nada. É uma aliança criada para impedir que o que aconteceu da Alemanha nazista contra os judeus volte a se repetir, para que as pessoas jamais esqueçam o que aconteceu. O Brasil se retira dessa aliança. Se retirar dessa aliança é demonstrar a intenção de fazer de novo o que o Hitler fez. Porque a existência dessa aliança é manter viva a memória das pessoas que sofreram nos campos de concentração e foram executadas. Se retirar dela é dizer claramente, olha, queremos repetir o que o Hitler fez. E aí nós temos que ver o ministro de Israel dizer que está preocupada porque o presidente do Brasil mostra traços antissemitas iguais a Hitler. Mas quem critica o Lula vira nazista, de acordo com a imprensa brasileira, nazista e fascista. E para concluir, presidente, como nós estamos aqui em relações exteriores e nossa defesa nacional, senhor presidente, eu acho que o senhor viu um estudo de uma universidade americana, se eu não me engano foi Stanford, que mostra que no nosso país, que o PT fala que é soberano, 26% da população vive sob o comando de facções criminosas. Prestem atenção nisso, meus amigos. 26% do povo brasileiro não tem medo de cometer um crime e ser penalizado pela polícia. Não tem medo de não seguir as regras do Congresso, do Brasil, da Constituição. Eles vivem sob o domínio de facções criminosas. Como disse meu amigo Girão, uma delegada recebeu a ordem de uma facção criminosa de sair de onde ela mora, porque a facção criminosa não queria que ela morasse lá. Sabe o que ela vai ter que fazer, Gilberto? Ela vai ter que ir embora. Claro. Aí eu pergunto para os senhores e para as senhoras, que soberania é essa, onde 50 milhões a 60 milhões de brasileiros vivem sob o comando de facção criminosa? Facção criminosa esta que nessas áreas, na época das eleições, é proibido apoiar outro candidato que não seja o Lula. Inclusive, há vídeos mostrando essas facções executando, torturando uma pessoa porque ela colou um cartaz do Bolsonaro, ou porque ela postou no Facebook uma defesa do Bolsonaro. Aí ela é levada para um beco e chicoteada por essas facções criminosas que hoje dominam 26% do território brasileiro. Agora olha que curioso, 26% do território brasileiro é dominado por facção criminosa. Mais ou menos o que o PT e o Lula ainda têm de eleitorado. Então, por quê? Esse agora, presidente, nós estamos descobrindo isso. O PT criou um gigantesco curral eleitoral. Aquilo que antigamente era conhecido como curral eleitoral, ali em pequenas regiões, em estados, normalmente em regiões mais pobres, o PT criou o curral eleitoral do PCC e do Comando Vermelho. 50 milhões de pessoas que vivem sob o comando dessas facções não podem apresentar defesa a outro candidato que não seja do Lula. E os vídeos tem aí para quem quiser ver. Então, presidente, para concluir, se nós queremos realmente defender a nação, se essa é uma comissão da defesa nacional, os nossos inimigos não estão fora do Brasil, presidente. Estão aqui dentro, crescendo a cada dia e hoje dominando 26% do nosso território. Imagine, presidente, você acordar e ir trabalhar e ter que pagar pedágio para traficante. Ter que ter medo de falar alguma coisa que o traficante não queira. Ter medo de apoiar um candidato que o traficante não quer. Essa é a soberania do PT. E o medo do PT, quando o governo americano quis considerar o Comando Vermelho e o PCC como terroristas, é porque o PT ia perder o voto deles. Bom, presidente, eu acho que eu já falei demais, mas eram pontos que eu precisava recordar para mostrar o caminho, o ritmo acelerado que o Brasil está indo pro lixo nas mãos desse governo criminoso e terrorista. Obrigado, presidente.